Infelizmente, a maioria das pessoas em algum momento da vida vai ter alguma dor na coluna, e isso acontece bastante. Eu todos os dias atendo pessoas aqui com dor na coluna, seja torácica, seja lombar, seja cervical, e uma pergunta que eu recebo com muita frequência, e eu tenho certeza que você já pensou isso também, é: como posso prevenir uma crise de dor na coluna? Sabe aquela crise intensa que muitas vezes a pessoa relata que travou, que não consegue movimentar direito, aquela tensão que está na musculatura, a pessoa não tem posição, fica sem lugar e que demora para passar, muitas vezes toma até remédio e não resolve? Como é que você consegue prevenir esse tipo de coisa? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar agora. Bom, o que muita gente não sabe é que para você ter uma crise de dor na coluna, nem sempre a coisa vai ser assim, ó. Você começou com uma dorzinha bem fraquinha, de leve, essa dorzinha foi aumentando, e chegou um momento que, bum, veio uma crise forte de dor na coluna. Essa é uma possibilidade que pode acontecer, mas nem tudo são flores, nem sempre é assim. Muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa não tem nada, não está sentindo nada, vivendo uma vida completamente normal. Talvez lá uma vez ou outra sente algum desconforto, mas que ela nem percebe direito, às vezes toma um remedinho e passa. Mas em algum momento que ela está tudo bem, ela vai fazer algum determinado movimento e bum, ela trava. Vem aquela crise intensa de dor na coluna. Não sei se isso já aconteceu com você, mas é muito comum de eu ouvir isso dos pacientes. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, é que antes da dor aparecer, tem alguma coisa que acontece. Uma coisa chamada rigidez. Então, quando o paciente chega aqui, às vezes ele já passou por uma crise de coluna e ele conseguiu marcar uma consulta, ele vem, no dia que ele chega aqui, ele fala assim: nossa, Felipe, hoje eu tô ótimo. Eu estava ruim uns dias para trás, mas hoje eu tô bem. E aí pronto, a pessoa fica meio maluca sem saber, né, o que está acontecendo. Só que na avaliação a gente faz testes específicos. Então, cada teste a gente vai explorar a amplitude de movimento da coluna o máximo que a gente conseguir. E quando a pessoa já passou por uma crise, eu vou explorar as amplitudes de movimento dela nos testes, a gente vê que em alguns movimentos específicos vai existir um pouco de rigidez. Então lá no final do movimento, ou às vezes para um lado ela vai de uma certa quantidade, para o outro ela vai um pouco menos, e o próprio paciente vai percebendo essa rigidez. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha essa rigidez e melhora isso, a gente acaba de resolver o problema da pessoa. Agora, aqueles que estavam tudo bem e de repente teve uma crise de dor, o que estava acontecendo antes? A rigidez já estava instalada, só que a pessoa não percebe isso. Ninguém conhece os testes específicos e fica fazendo eles algumas vezes para identificar se existe uma rigidez, se já tem um problema sendo instalado. E esse é um grande diferencial do nosso tratamento, né? Quando o paciente vem para um tratamento e ele faz o plano de tratamento, ao final ele sai com uma sequência de exercícios que vai ajudá-lo para o resto da vida, e ele sai sabendo como identificar esses momentos que a coluna começa a dar sinal de problema. E uma vez que ele sabe identificar e ele sabe como corrigir, pronto, ele praticamente não precisa de mim mais. Na maioria das vezes a gente trata o paciente, quando é feito o tratamento completo, apenas uma vez. E aí muita gente às vezes fala por aí: ah, mas eu ouvi dizer que para evitar crise de dor na coluna a gente tem que fortalecer a musculatura do abdômen, tem que fortalecer o core, né? O pessoal do Pilates usa muito esse nome, core. Pois bem, eu tenho que avisar para vocês que as evidências científicas mostram para a gente que o fortalecimento dessa musculatura, o fortalecimento do core, não tem comprovação que vai prevenir uma dor na coluna. O que a gente sabe é que exercícios, sim, podem ajudar. E aí eu vou responder a sua pergunta lá no começo: como prevenir uma dor? Tem uma coisa chamada exercícios específicos e direcionados que vai prevenir uma crise de dor na sua coluna em até 51%. E para saber quais são esses exercícios, lógico, né? Você precisa de passar por uma avaliação com um fisioterapeuta musculoesquelético, um fisioterapeuta clínico especialista, que ele vai saber te avaliar e te direcionar para os movimentos certos, movimentos específicos para o seu caso. E uma vez que você aprende essas coisas, né, que a gente ensina para os pacientes durante o tratamento, você vai saber gerenciar e prevenir uma crise de coluna. Esse é o melhor caminho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.